vocês. Shabbat Shalom, a gente sempre fala. E, bom, primeiramente quero agradecer que você veio aí e tal. Sei que não é realmente o dia que a gente está mais assim, cansado, é o dia que a gente está mais indisposto a vir mesmo, numa praça, sentado num banco um pouco meio duro, enfim. Mas eu sei também que Deus, Ele sempre tem um propósito para aqueles que buscam, né, o propósito de Deus. Tanto que é engraçado que a palavra na Bíblia, quando diz assim, os eleitos, quando você vai mais para o original a fundo, tanto no grego quanto no hebraico, não quer dizer quem Deus escolheu e fez acepção, mas quer dizer aqueles que escolheram a Deus. Então, aqueles que escolhem a Deus, Deus retribui escolhendo a eles. Então, que Deus abençoe a gente. Bom, também vim com um lacinho aqui do Outubro Rosa, porque eu creio que é uma coisa interessante, que a prevenção, né, as doenças, que apesar de muitas vezes os homens, até às vezes eu mesmo, acabo não fazendo frequência no médico, não fazer os exames, check-up, essas coisas, mas de qualquer forma eu acho que é uma lição para todos nós, né, que nós vencemos nisso, né, nos previnamos a todas essas moléstias, né. Enfim, bom, aqui hoje, Didi, a gente vai falar do capítulo 10, a gente vai ler o capítulo 10 de Atos e vou deixar rolar. Eu penso às vezes em falar e ir pontuando, em ler tudo e depois ir pontuando, mas eu acabo deixando meio que para Deus assim, escolher como Ele vai fazer, e dessa vez não vai ser diferente. Bom, se você quiser acompanhar na Bíblia, na Arte Impressa ali, não sei, a Bíblia, se você quiser apenas ouvir, também não há problema. É um capítulo conhecido, você conhece? Bom, diz assim, no livro de Atos, como, né, vocês sabem, o livro de Atos, ele é um livro que conta realmente os atos e os passos dos discípulos no pós-ressurreição de Cristo. Então é interessante que exista esse livro, justamente porque imagina se tivessem escrito só os evangelhos, não tivesse os Atos, as cartas de Paulo, as cartas de João, enfim, como que seria a nossa cabeça, né? Talvez se depois, 3, 4 séculos depois, houvessem histórias de como foi depois de Cristo. Talvez a gente ficaria tão intrigado e tão cético que a gente falaria assim, pô, será que realmente foi assim? Sendo que passou 400 anos da morte de Cristo e eles estão relatando coisas do passado, como por exemplo o Talmud, que o Talmud foi compilado, que é literatura judaica, compilada há 400 anos, 500 anos depois do que eles estão narrando. Então gera um clima de, será que é verdade essa tradição oral, ou será que eles inventaram para juntar as peças? Mas não, uma das coisas engraçadas que a gente, quando estuda a Bíblia científica, né, história e tal, é que no método histórico as pessoas sempre questionam o tempo que é escrito. Ah, foi 100 anos depois, foi 300 anos, foi 500, foi 1000. E quanto mais longe a narração de um fato, a distância, né, menos credibilidade histórica ela tem, por via de regra. Mas a Bíblia, alguns dizem assim, não, a Bíblia não tem como ter validade, porque a Bíblia foi escrita por homens que viveram 30, 40, 50 anos depois de Cristo. Só que esses esquecem que a maioria dos livros, os clássicos gregos, escreveram sobre histórias que estavam há 500, 600, 700 anos. E essa literatura é válida para os mesmos. Só que a Bíblia, que é muito próximo ao acontecido, aí não tem validade.
Então você vê que há uma certa tendência em negar, né? Dentro dos meios científicos Um rigor maior, né? há um rigor, dois pesos e duas medidas, né? Rigor parcial. Exatamente. Há um rigor que não se sustenta do outro lado. Mas enfim, e nisso ocorreu de Cristo subir, e aí os Atos, né, todos os capítulos do livro de Atos, que tem 28 capítulos, eles, né, se coadunam e conversam um com o outro nesse sentido, né, de contar os Atos dos Apóstolos. Bom, no capítulo 10 já tinha ocorrido o Pentecostes, já tinha ocorrido as primeiras prisões dos cristãos de Jerusalém, né, os próprios discípulos, Pedro, João e os demais. E Paulo, que no capítulo 7 Estevão morreu, apedrejado. Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele se converte no capítulo 9 do livro de Atos, quando Jesus aparece para ele. E a aparição de Cristo é verdadeira, porque eu mesmo pude ver, né, Jesus, e tive também uma teofania parecida com a de Paulo, fiquei cego, enfim, mas ela é real, posso dizer que é real, pela fé e pela experiência prática. E no capítulo 10 vai acontecer uma coisa nova às práticas da época, né? Um acontecimento surpreendente, e depois vocês vão entender por quê. Diz assim, Atos 10, a partir do 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano. Vou pontuando para a gente poder, acho que ficar mais assim, acho que Deus me tocou aqui, deu ir pontuando. Corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cesareia, uma cidade na costa, vamos dizer assim, ocidental de Israel, ou seja, ao lado esquerdo, assim, para quem vê o mapa, no mar Mediterrâneo. E essa corte era uma divisão, né, de soldados. E esse soldado, né, centurião, cuidava de uma centúria, né, de 100 soldados. Ele era piedoso a Deus, ou seja, ele provavelmente era um gentil, ou seja, um não judeu que já tinha admiração pelo judaísmo da época. Então por isso temente e piedoso, ou piedoso e temente. Este, né, Cornélio, quase à 9ª do dia, ou seja, às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, ou seja, o anjo sabia o nome dele, Lucas, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, que é, Senhor? E disse-lhe o anjo, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado, dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro, o discípulo, ao terraço para orar, quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e descia, né, do vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, né, vindo para a terra, no qual havia répteis de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. No 13. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come, ou imola e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi
coisa alguma comum. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria, pensando em aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então, só para a gente voltar um pouquinho aqui, o que ocorre? Esse centurião, ele estava ao norte de Israel, numa cidade chamada Cesareia, que é uma cidade, eu estive lá, é bonito, tal, de frente para o mar e tal. E ali, ela era a sede oficial do governador da Judéia, né? Que alguns vão chamar de prefeitos romanos, né? Como, por exemplo, Pilatos, morava ali, em Cesareia. E aí descia para Jerusalém, vira e mexe, porque Jerusalém era a capital religiosa, né, de Israel. Então ele descia meio que para ver o que estava rolando ali, porque o que estivesse rolando em Jerusalém seria espalhado, né? Então eles, como uma forma de controle, eles vira e mexe, eles estavam subindo a Jerusalém. Por que subindo? A gente tem essa concepção de subir. Eu vou subir lá para o Nordeste, né? Nessa concepção geográfica. Mas nos escritos judaicos não é essa a concepção. Era subir, porque na verdade no mapa eles estariam descendo, eles estariam indo para o sul. Só que eles estariam subindo, porque Cesareia era no nível do mar e Jerusalém fica mais ou menos de 600 a 800 metros. Então eles estariam subindo. Uma questão de altitude, né? Exatamente. Até porque, lógico, eles não iam de carro ou de avião, né? Eles iam de a pé ou de carruagem e tal. Então tem essa coisa que a gente não entende às vezes. E aí o que acontece? Esse lugar, imagine aqui, ó, vou ver se eu ilustro aqui para vocês. Eles estão bem aqui, ó, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui para cá é o Egito. Essa Cesareia marítima e aqui embaixo é Jope. Então eles tinham que descer assim quase de uma linha reta pelo caminho do mar, né, pela costa mesmo, litorânea. E aí algumas coisas são interessantes. O centurião, ele manda os funcionários particulares dele, né, os serviçais, e ele manda também junto um soldado temente a Deus, ou seja, um soldado que ele já tinha simpatia pelo judaísmo da época, né? Que o judaísmo ele era praticado até pelos discípulos, né? Apesar de muitos escamotearam essa história, tentaram relegar isso, mas é inevitável, né? Era porque era, né? Jesus era a religião dominante dentro de Israel, então não haveria de ser diferente. Só que quando eles escrevem aderiu à fé, quer dizer o quê? Que o cara continuou praticando as coisas como eles faziam, iam à sinagoga, só que aceitou Jesus como Messias. Então ele fez um plus, né, uma adição à fé. Então essa era a fé dos primeiros cristãos. E ele mandou um soldado temente, provavelmente porque era um cara da confiança dele e que também compartilhava da fé no Messias. Então foi junto. E aí, engraçado que Deus diz que as memórias, ou seja, as orações dele e as esmolas chegaram ao céu. Ou seja, Deus ouve a todos. Porque o Império Romano era opressor em relação aos judeus. E Deus não era o Deus de Israel. Ele poderia falar, não vou ouvir o que esse cara está falando, esse cara aí, ele é romano, cara. Por que eu vou ouvir o cara? Só que na própria Bíblia, em diversos pontos, tanto em Atos quanto nas cartas de Paulo, João e outros, diz uma coisa que é muito linda, que Deus não faz acepção de homens. Ou seja, Deus não faz acepção se você é judeu, se você é brasileiro, se você é indiano, ou se você é mulher, ou se você é... Não! Ele não faz essa acepção.
Porque esse corte que a gente faz entre os que merecem e os que não merecem é um corte para nos agradar e não para agradar a Deus. É um corte humano, exatamente. É um corte genuinamente que a gente fala que Deus não se agrada disso, mas quando muitas vezes não é que Deus não se agrada, nós nos agradamos. E aí, não querendo a gente assumir que a gente não se agrada com o outro, a gente fala que Deus não se agrada com o outro. É um pouco da nossa hipocrisia, né? E aí é interessante que Pedro, ele estava onde? Ele estava junto ao mar, na casa de um curtidor, ou seja, um cara que curtia couro. Isso era tão louco, porque a seita mais forte, a seita dominante israelita na época, era o farisaísmo. E o farisaísmo era uma espécie de seita político-religiosa. Por que político? Porque eles tinham um certo carisma entre o povo, porque eles se misturavam com o povo, seria mais ou menos como se fosse uma classe média hoje. E da mesma forma que eles se misturavam ao povo, não ficava como os saduceus entre os aristocratas, sendo eles aristocratas, eles se misturavam, eles ensinavam a lei para o povo, então eles gozavam de certo carisma entre o povo simples, o povo leigo, que só ouvia a palavra. E hoje eu estava até pensando, antes de vir, como é fácil a gente ter acesso à salvação hoje, porque a salvação está nas palavras de Deus. E as palavras de Deus, cara, no aplicativo que você baixa, está no Google. E antes os caras precisavam adquirir um rolo, manuscrever, escrever, redigir aquele texto. Se errasse pela lei, assim, pela prática judaica, pela tradição judaica, tinha que jogar tudo e começar de novo. Então, assim, esses caras fizeram chegar até a gente. Hoje a gente não lê a Bíblia porque a maioria das pessoas não lê a Bíblia por falta de vergonha na cara, na verdade. Tudo, se dá tempo a tudo, menos a Deus. Mas enfim, Deus há de julgar a todos. E aí, cara, Pedro, sendo um dos líderes da igreja, ele estava junto a um curtidor, que era assim, entre muitas profissões, as menos prestigiadas em Israel, cujos fariseus não se aproximavam de um curtidor, jamais ficariam numa casa. Eles poderiam até se aproximar do curtidor, mas eles jamais ficariam na casa do curtidor de couro. Mas Pedro estava ali. Então vocês viram que os discípulos de Jesus, eles eram diferentes, porque eles tinham mais proximidade ainda do povo do que os fariseus. Então essa é uma característica. E ele estava junto ao mar. E aí quando Pedro tem aquela visão, estando com fome, ele subiu para orar por volta do meio-dia. E ele teve uma visão. Qual que era a visão? De um vaso do céu, descia atado por 4 pontas, um lençol. E nesse lençol, ao debruçar no chão, abrir do lençol, aparece ali, na visão dele, répteis, aves, todo tipo de ave do céu e outros animais, que Levíticos 11 condenava como impuros para a alimentação do povo de Deus. Porém, ele não entendeu, porque na visão, uma voz diz para ele assim: Pedro, mata e coma. E ele responde: de maneira alguma, Senhor, porque eu nunca comi nada comum ou imundo. Mas Deus diz assim: não chame de comum ou imundo o que eu purifiquei. E aí, interessante, as pessoas vão classificar de uma forma e vocês vão ver que o texto verdadeiro é outro sentido, que é o que a gente vai chegar lá. Perceba que ele raciocina sobre aquilo e não entende. E aí continua. Vai continuar a partir do verso 18. E ó, o 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca, ou seja, ele não tinha entendido, cara. E chamando, perguntaram-se de Pedro, de Simão,
que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, pensando, ele foi atender a porta pensando, né? Foram atender a porta, na verdade. Eis que 3 homens te buscam. Ele pensando. 2 homens. Levanta-te, pois, o Espírito, né? Espírito Santo. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, diz: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Pergunta. E disseram-lhe Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à tua casa e ouvisse as tuas palavras. Ou seja, eles tinham recebido um texto de Cornélio para falar para Pedro. E aí, no 23, então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Ou seja, da mesma forma que de Cesareia vieram alguns serviçais e um soldado temente, Pedro, ao ir para lá, ele meio que se acercou de... eu vou levar outros companheiros junto, porque eu não sei o que eu estou fazendo lá específico, né? O centurião romano, então vou levar alguém para de repente ficar junto lá, né? Eu imagino que deve ter sido mais ou menos isso, porque não há outro sentido de contexto. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Então, um dia para descer, um dia que eles pousaram e um dia para voltar. Tá? E Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se aos seus pés, o adorou. Então vocês imaginem só. Pedro sobe. Por que sobe? Porque nesse caso era plano, mas ele subiu no território. Então ele vai até aquela região no sentido mais específico do mapa. Ser longitudinal, latitudinal. Quando é só a... uniformar até... Não, só do território mesmo. Eu sempre confundo latitude e longitude, apesar de ter feito geografia um tempo. Mas enfim, ele sobe no sentido do mapa, né? Ele sobe de Jope, que é mais embaixo no mapa, e sobe até Cesareia. E aí acontece que ao chegar lá na casa de Cornélio que estava esperando ele, corre para receber e se ajoelha aos pés dele, o adora. Então percebam, Cornélio, ele era um centurião romano. Como todo romano, ele devia adorar quem? Os deuses romanos e o imperador, que era o Deus vivo do romano. Mas ele não se importou com isso, ele foi adorar Pedro. Só que daí Pedro fala para ele assim também, no 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Vou continuar, depois a gente tira a lição disso aqui. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Ele pergunta. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, esta hora, orando em minha casa. Hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Então o anjo tinha uma forma humana. Ele disse, primeiro um anjo, depois um homem, porque são a mesma figura. O anjo é visível no sentido humanoide, no sentido humano,
em específica, em figura humana. Humanoide não, em figura humana específica mesmo. Você não vê um anjo e acha que ele é um ET. Não, você vê um anjo e tem certeza de que ele é um anjo. Porque ele resplandece, mas ele tem a figura, ele tem a imagem e semelhança de Deus e dos homens, né? Por consequência. E aí, ele vai estar contando isso aí. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, falando dentro do cômodo, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Shimon, né, ou Simão, o que tem sobrenome Pedro. Este está em casa de outro Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha só. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Qualquer nação. Tá? A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito e com verdade, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram e pendurando no madeiro. A este ressuscitou, a Jesus, ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, 41, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, né? Ou através do seu nome. E dizendo, Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles, né? Sobre todos os que ouviam a palavra, ou seja, aqueles da casa de Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, todos tinham vindo com Pedro, né, os judeus, os circuncisos na carne. Maravilhavam-se do dom do Espírito Santo, se derramasse também sobre os gentios, né, ou seja, os não-judeus, porque os ouviam falar em línguas, como em Atos 2, no Pentecostes, e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, como nós os judeus? E mandou que lhe fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse eles por alguns dias. Então, esse capítulo ele quer dizer o seguinte: como foi construído na tradição católico protestante? Eu chamo o sistema católico protestante. Essa é uma hipótese minha, uma teoria minha, de como o sistema católico veio primeiro, o sistema protestante veio depois. Eles carregaram uma tradição, correto? Do sistema primitivo, católico protestante. Não é uma nomenclatura pejorativa, é apenas uma nomenclatura para fim didático e hipotético também, né? Que apresenta como uma hipótese, uma teoria mesmo na teologia. E aí, o que acontece? Ao ler Atos 10, algumas incorreções acabaram surgindo. Não porque os primeiros cristãos, que a igreja denomina de os pais da igreja, não entenderam, porque eles entenderam. Mas conforme foi transmitido,
foi se fazendo um telefone sem fio. E não perde o valor, mas traz algumas incorreções que a gente vai tentar desconstruir. Bom, perceba o seguinte, Pedro ele sobe, como vocês bem ouviram e leram em Atos 10, ele sobe para o eirado, ou seja, ele sobe para o terraço da casa para orar aqui mais ou menos, hora, meio-dia, né? Sexta hora, como eu falei, é isso ou não? Esse é o nome, é 3, a sexta. É meio-dia, exatamente. Porque eles contavam o dia em 12 horas mais ou menos. Das 6 da manhã às 6 da tarde eram 12 horas. E das 6 da tarde às 6 da manhã eram mais 12. Então, uma aproximação muito, muito própria assim, daquele tempo e do povo judeu. E aí, meio-dia era, como hoje, próximo do horário de costume, né? De almoço. Eles faziam uma ceia, uma refeição. E Pedro, ele falou assim, vou orar antes e depois comer. Porque ele sobe enquanto os caras estavam preparando a comida. O relato bíblico diz. E ao subir, ele tem o quê? Uma epifania, ou seja, ele tem ele teve diz a Bíblia ali que ele, como se ele perdeu os sentidos. Ele teve uma miragem, ele viu uma visão mesmo de Deus. Uma coisa que parece, a visão de Deus. Posso relatar na prática que ela parece que você é transportado dentro da sua mente de uma realidade paralela. É uma manifestação de Deus. Sim, é uma teofania mesmo. No meu caso foi um arrebatamento de sentidos mesmo. Você sai da realidade física, palpável, que é essa realidade nossa, e você é transportado para uma realidade fora do espaço-tempo, a impressão que me deu, sabe? Você está fora do daqui e agora. Pedro, nesse sentido, a Bíblia diz claramente que dessa mesma forma ele foi arrebatado. Dentro da mente dele, ele teve um arrebatamento de sentidos. Ou seja, ele fugiu os sentidos comuns. Ou seja, fato, audição, 5 sentidos. E ele passou a viver uma outra realidade. E o que era essa realidade? Caiu os répteis, caíram os animais tidos impuros pela lei para o consumo do povo judeu, que eram jacarés, aves de rapina, enfim, répteis, né, camaleões, enfim, águias e tal. E esses animais, a voz que fala da visão diz para Pedro matar e comer. E Pedro responde de novo, eu não vou fazer, porque eu não me alimento disso. O próprio Levíticos 11 me recomenda a não fazer isso, comer nada, ele dizendo, impuro ou comum. Só que aí a voz diz para ele, não chamam o que é puro, o que é impuro, comum, o que eu santifiquei, ou seja, o que Deus santificou. O que significa o comum? Vou chegar lá. E aí, o que acontece? Pedro, ele desce do eirado quando batem na porta, porque bate na porta, alguém vai atender. Provavelmente o dono da casa, que era quem? Simão. Mas não Simão Pedro, Simão o curtidor. Simão o curtidor vai à porta e fala com os homens. E os homens dizem, os 3, 2 serviçais e 1 soldado. O que você procura aqui? Ele diz, eu quero falar com Pedro, cujo cognome, ou seja, como ele é conhecido, ele é Simão Pedro. Simão, cognome Pedro. Tá, vou chamar. Quando ele vai chamar, Pedro já está arrazoando sobre a visão. Ou seja, ele estava pensando. Se fosse uma expressão mais popular, ele estava fritando na mente dele, buscando compreender com a mente do mundo aqui e agora o que vem do mundo de lá. E é possível
Ou a mente simples de um homem pescador. Lógico, a mente de um pescador que, mesmo que se fosse um doutor da lei, não alcançaria a resposta por si só. Porque a realidade espiritual, a realidade do imortal, que é Deus, não pode ser alcançada pela mente humana a partir das suas próprias aptidões. Não é possível. Por isso que o homem é dotado de inteligência, mas a inteligência do homem nunca sobrepõe a inteligência de Deus. Porque jamais, por mais que o homem se coloque como Criador, ele é criatura, ele jamais sobrepõe o Criador. Nem os ídolos, nem os messias que se levantam, ninguém pode se levantar acima dos céus. Como uma vez Nabucodonosor fez, e por 7 anos ele ficou relento, como um animal rastejando. Ninguém. Mas ele tentou compreender. Nessa tentativa de compreensão, aparecem os homens à porta. Quando os homens à porta chegam, ele fala, tá, pois não, sou eu, Pedro. O que vocês querem? Eu quero que você vá lá para... Né? Sobe no território para Cesareia, em Jope. Ele fala, inclusive Jope é a cidade onde esteve ali Jonas e tal. Ele fala assim, tá, eu vou, porque eles falaram que se tratava. E aí, cara, o que é mais louco, chegando lá, ele encontra uma multidão, assim, pessoas da família de Cornélio. Não digo uma multidão, mas a Bíblia não fala, mas tinham pessoas lá, reunidas para ouvir ele falar. E aí, cara, o que é mais louco, que ele não foi preparado para aquilo que aconteceu, porque foi loucura o que aconteceu. Por quê? Vocês vão entender. Chegou lá e ele já viu que era um homem estrangeiro que foi adorar ele. Cara, peraí, não é bem assim. Nós adoramos um único Deus, que é o nosso Deus, Deus de Israel. Mas eu sou homem também. Então Pedro já teve uma postura humilde. Ele poderia, como muitos hoje replicam, os líderes, né, os grandes líderes do meio cristão, muitas vezes se colocam como criadores, se colocam como pessoas dignas de adoração. Cair na vaidade. Na vaidade. E ele não, de maneira alguma. Ele disse assim, cara, eu não sou, eu sou como você. E essa é a mesma postura do anjo, lembrado? Uhum. Se torna uma lei oral, uma tradição. E aí, o que acontece? Havia na tradição judaica uma alegoria que todo gentil, ele era uma espécie de animal impuro, comum. Por que comum? Porque o comum, ele é o contrário do que é santo. O que é o comum? O comum é o que está em comum, é o que está em não santidade, ou seja, o que é santo é o que é separado. O que é comum? O que não é separado. Então esse é o comum. O comum era coisas que não eram consagradas a Deus. Ou seja, no sacrifício, eles sacrificavam novilhos, sacrificavam bezerros, sacrificavam cordeiros, bodes, mas não sacrificavam, por exemplo, porcos, jacarés, águias. Isso que não era consagrado a Deus era comum e era imundo. O que era consagrado a Deus era santo e puro. Vocês conseguem entender que sempre há uma divisão dupla? Há uma divisão entre bem e mal, um dualismo. Uma divisão entre joio e trigo, uma divisão entre impuro e puro, entre salvos e perdidos, entre judeus e gentios. Só que Deus desconstruiu. E entre especial e comum. Entre especial e comum. Deus desconstruiu a visão da tradição, não da lei, mas da tradição judaica, que era de dizer o seguinte: o romano era o porco, o egípcio ele era o jacaré, pela entendimento, né? O porco e a águia, que era o símbolo romano. Então todos esses animais que eram tidos como impuros, a tradição judaica
replicou como sendo nações. Então todas as nações, elas eram impuras, porque o judeu ele não queria se impurificar, ele não queria deixar de ser puro, então ele não se aproximava dos gentios. Pelo que também? Além dos gentios não observarem as coisas que eles observaram, eles eram idólatras, eles eram pagãos. Então a Bíblia condena o paganismo, condena a idolatria. Então eles não se aproximavam. Mas aí Pedro não levou isso em consideração, ele foi ver. Ou seja, ele foi corajoso. Ele foi humilde, ele foi corajoso. Ainda hoje os covardes, que se acovardam e se encastelam dentro das suas casas, com medo das ações de Deus. Mas não, cara. Deus pede do homem e ele diz assim: bem-aventurado o humilde de coração, bem-aventurado o pobre de espírito. Mas ele diz também em outra passagem que ai dos medrosos, ai dos tímidos, pois eles não herdarão o reino de Deus. Nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os roubadores e uma diversas classes, e os medrosos, ou seja, os tímidos. Não a timidez humana, mas a timidez do medo, a timidez da covardia. Esses não vão entrar. Pedro foi humilde, mas foi corajoso. Humildade e coragem não é a mesma coisa. Humildade e coragem, aliás, não são antagônicas. Elas são complementares. Uma covardia, né? Exato. Humildade não é covardia e a coragem também, muito menos, é arrogância. Soberba. Enfim. E aí, ele foi. E chegando lá, ele já entendeu o porquê da visão. Percebam, a Bíblia se explica. Ela diz assim: mas Deus, não é lícito para mim se juntar. A tradição diz, né? Não a Bíblia. A tradição dizia que não era lícito se juntar. Mas ele entendeu chegando ali que Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum o imundo. E aí ele vai dizer um pouco nesse mesmo capítulo que Deus não faz acepção de pessoas. E o mais louco é que ao falar de maneira resumida o que aconteceu com Jesus, começou na Galiléia, enfim, até morrer no madeiro e ressuscitar, e eles verem, tocarem e comerem junto com Jesus, o Espírito Santo recai sobre eles, desce sobre eles, e eles têm uma manifestação audiovisível da glória de Deus, como foi em Atos 2, como foi no deserto, quando a glória de Deus desceu sobre Mishkan, sobre o tabernáculo, e desceu sobre os 2 templos em Jerusalém. A mesma manifestação do Espírito recaiu sobre os gentios, que eram 2 características: não judeus e pagãos. Então, Paulo, até é engraçado, porque Paulo fala para os gentios, ou seja, os não judeus, que para eles deixarem de ser gentios. Fala, então eles viraram judeus? Não! É porque a palavra trazia 2 características que eram difíceis de serem divididas na época. Que era o quê? Ele era não judeu e pagão. Então Paulo entende que a partir do momento que o gentil, ou seja, o não judeu, ele abriu o conceito, o não judeu aceitou a Jesus como Salvador, ele não se torna judeu, mas ele deixa de ser pagão. E deixando de ser pagão, ele se torna apenas cristão, como o judeu que recebe a Cristo também. Então é um conceito complexo. Só que em suma é o seguinte: Pedro viu que o povo que era escolhido desde Jacó, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, escolheu o povo. E o povo escolheu a Deus. Lógico, muitos casos de profanices e idolatria, como é da nossa prática comum, pecado. Ele separou o povo. Mas esse povo já não estava mais sozinho. E não se garantia apenas e tão somente pelas suas práticas carnais, vamos dizer. Que era o quê?
a sua nacionalidade, o seu sangue, a tua tradição. Não, mas pela fé. Sempre foi pela fé. Eles só se perderam nisso, nas tradições e nas muitas leis, enfim. E aí essa tradição que eles tanto criaram, que separou eles dos gentios, essa pureza ritual e dessa separação, autojustificação, que é muito vista dentro do farisaísmo, que se autojustificava por muitas vezes, Deus quebra e mostra que o mesmo Espírito que foi dado em Atos 2 aos judeus, também em Atos 10 foi dado aos não-judeus. Ou seja, que eles se unissem em um só povo. Não dividido mais por nacionalidades e etnias, mas divididos entre os que temem, professam e guardam as palavras de Deus, e entre os que, independente se judeus ou gentios, não guardam, não temem e não são justos. Não deixou de ter dois grupos. Apenas Deus acabou clarificando na mente deles quem eram os grupos. Não era dividido entre os judeus, os santos, os bons, independente da prática, e os gentios, que também, independente da prática, sendo bom ou ruim, eram perdidos. Não. Mas entre os que temem, guardam e professam o Messias, e entre os que não. Só isso. E aí eles se tornaram um só. E nesse dia a casa inteira foi batizada. Então, meus amados, eu termino, mas trazendo essa lição da parte de Deus, que é o seguinte: nos tempos de hoje, nessa turbulência de coisas que a gente vive, informação, internet, estresse, trabalho, isso, aquilo, a gente muitas das vezes se pega vendo a gente mesmo tão justos, tão bons, tão apresentáveis, tão espertos, e acaba sempre remetendo ao outro a desgraça do mundo, os flagelos do mundo. Aí, ó, o cara aí, bom, mas também esse cara aí, ó, mas esse cara aí é um desgraçado, aquele cara ali, ó, aquele cara ali é um maldito, aquele não sei o que, aquele ali. E é sempre aquela postura do aquele, que é a postura que aponta para longe de você. Quando que, na verdade, na ceia, que anteviu a morte de Jesus, antes da morte de Jesus, qual foi o questionamento dos discípulos? Quando ele disse: há entre vocês um diabo, um traidor. Eles não chegaram e falaram: é aquele? Eles falaram assim: por acaso sou eu, Senhor? Você entende como muda? Eles voltaram o dedo exatamente para si. Eles arrazoaram entre si, pensaram se eram eles indivíduos. Então essa é uma lição tanto para a parte da nossa fé, a gente não achar que porque nós cremos no Messias, tentamos com toda a nossa fé e entrega guardar as palavras de Deus, os mandamentos, as ordenanças, a gente achar que a gente é justificável em nós mesmos. Porque quem nos justifica é quem é justo de verdade. Nenhum homem pode justificar o outro ou a si mesmo, a não ser Deus, no seu Filho Jesus, que é o justo juiz. A justiça do homem nunca é alcançável. A justiça do homem, ela é tão imperfeita, ela é tão cheia de discriminações e falsos moralismos e pontuações, tantos escritos e nada bom. Mas a justiça de Deus não. Ela é tão complexa que ela chega a ser simples. E
porque ela é tão simples que ela é complexa. Mas ela é justa e perfeita. Então, meus irmãos, Deus, Ele conhece o coração de cada um, mas a nossa postura tem que ser como a de Pedro e dos primeiros cristãos. Humilde, porém corajoso. Corajoso, porém humilde. E não autojustificável, mas justificável em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós não vemos mais o nosso diferente, ou seja, o ateu, muitas das vezes o tido como agnóstico, ou hindu, ou budista, ou não sei o quê, ou o religioso, ou isso, aquilo, tal. As pessoas, o gay, o negro, o pobre, não sei quem, tal. Não. A gente vê como pessoas tão erradas ou menos que a gente. Porque se a gente para dissecar os nossos pecados, às vezes são piores do que de todos. E aí faz nos refletir e faz a gente olhar para o alto, se perguntando para si: realmente eu sou bom em mim mesmo? Não, porque você não é bom e você não é ruim. Você é terrível em si mesmo. Mas estando em Cristo Jesus, nós podemos ser mais que vencedores e perfeitos. Por quê? Porque nós somos perfeitos? Não, mas porque Deus é perfeito. Uma vez me perguntaram, para finalizar: irmão, você é um cara que entende da Bíblia. Sempre há um lisonjeio, né, nas perguntas, e eu sempre tento também, cara, eu leio, mas me explica, por que a gente pode ser perfeito segundo a Bíblia? E eu falei assim para a pessoa, eu falei: cara, o que acontece é o seguinte, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos desprezerosos nessa vida, mas Deus, quem nos criou, quem nos manifestou, Ele é perfeito. E Ele estando na gente, porque Jesus disse fazer morada nesse corpo imperfeito nós, Ele é morada, e Ele é verdade, e Ele é vida, e Ele é perfeito. Então a gente também se torna perfeito quando a gente está nele. E ele falou: cara, eu entendi. Da mesma forma que eu conto com um pouco marejado, ele também ficou, a pessoa. E ele falou: cara, eu entendi o que é isso. Parece que Deus me falou. Eu falei: para você ver como ele é perfeito, não eu. Porque se eu falar com as minhas palavras, com o meu entendimento e da minha forma, você não vai entender, você vai achar ruim e você vai achar imperfeito. Porque é assim que eu sou. Mas Deus não. Ele é mais que perfeito. Nele somos mais que vencedores. Então que Jesus nos conserve com um bom entendimento, com a boa prática e na perseverança da fé. Amando, pacificando o mundo, não fazendo guerra, não odiando, porque esse não é o verdadeiro evangelho. Tenho certeza disso. Que o verdadeiro evangelho restaura, ama, multiplica em fé e propaga o Cristo ressurreto, que um dia vai voltar, pelo próprio nome de Jesus. Amém.